Olá, meus caros e minhas caras. Aqui quem fala é o professor Cisso, professor de filosofia, aqui da unidade H Plus de Belo Horizonte. E hoje nós vamos tratar de alguns conceitos fundamentais da filosofia clássica. Antes de abordar esses conceitos propriamente ditos e desenvolver aquilo que você tem grande chance de ver aparecer na sua prova, eu quero demarcar o que eu estou chamando de filosofia clássica, tá? Primeiramente, existem duas grandes vertentes de se pensar o que é filosofia clássica. A primeira grande vertente entende a filosofia clássica como se fosse todo o período da filosofia antiga grega. E uma outra mais específica, ou a filosofia clássica no sentido mais restrito, é aquela demarca aquele pensamento que sofre influência direta de Sócrates, ou no seu entorno. Então a gente coloca ali, sobretudo, a filosofia sofista, que antecede a Sócrates, o pensamento socrático, propriamente dito, Platão e Aristóteles. Então são esses os grandes temas, são os grandes autores que nós vamos tratar nessa aula, tá? Bom, e o que a gente vai se focar? Qual que vai ser o nosso foco? Nos sofistas, o Enem ele tem uma história de tentar abordar e querer que o estudante reconheça alguns elementos do seu pensamento. Por exemplo, o que é o relativismo sofista, qual que é a sua instância moral, qual que é a sua instância epistemológica sobre o conhecimento. Em Platão, a gente tem uma frequência muito maior de elementos buscando que o estudante reconheça e tenha o conhecimento sobre a interpretação que se pode fazer da alegoria da caverna, a separação entre mundo dos sentidos e mundo das ideias, a teoria da participação, o sentido de conhecimento e de essência na obra do Platão. Agora, no pensamento aristotélico, o que é mais comum é cobrar a ética aristotélica, ética e política, mas sobretudo a ética, como ela aparece na obra A Ética a Nicômaco. Beleza? Então, estabelecido quais vão ser os nossos temas, o que nós vamos trabalhar, podemos começar. Primeira coisa, gente, sofistas. Quais são as características gerais? Aquilo que a gente chama de pensamento sofista está acontecendo ali por volta do século V, século IV a.C., tá? E a caracterização mais geral, tipo level 1 mesmo, de sofistas, é que eles eram professores itinerantes que ficavam viajando de cidade, estado em cidade, estado na Grécia Antiga, ali, e eles davam aulas. Davam aulas de diversos assuntos. Dentre elas, nós tínhamos como ponto fundamental as aulas que eles davam de retórica. Eles eram professores da arte de falar em público, de falar bem, de conseguir argumentar, de conseguir convencer o seu interlocutor dos seus posicionamentos por via de uma fala muito bem estruturada. Mas não eram as únicas coisas que eles davam aulas, tá? Eles davam aulas de outros temas também, de gramática. Eles davam aula. Alguns debatiam temas relacionados à geografia, à geometria. Mas um ponto que incomodou bastante a filosofia socrática, o pensamento platônico também, e que marca o conflito entre sofistas e pensadores socráticos, é que os sofistas se diziam muitas vezes, como nós podemos ver nos diálogos platônicos, como professores de virtude. Eles eram capazes de ensinar a areté, ensinar as pessoas a se tornarem melhores pessoas. Sócrates e os seus seguidores vão se opor a isso. Mas antes de focar no Sócrates, vamos nos deter aqui no pensamento dos sofistas. Outra característica muito importante é que os sofistas eles eram relativistas. A gente vai entender melhor isso daqui a pouco. E eles são responsáveis pela virada da filosofia grega. Como assim uma virada na filosofia grega? Vocês estão lembrados que a filosofia grega, lá no século VI, ela estava muito preocupada com uma busca por um princípio originário de toda a natureza, um arqué que seria capaz de explicar toda a physis. Bom, com o pensamento sofista, a gente tem uma transformação da temática filosófica. A filosofia, ela passa a se debruçar, digamos assim, na questão humana. O ser humano passa a ser o centro do debate. E, além disso, os sofistas exercem um papel político muito importante. Lembrando que a filosofia, que o cenário político em Atenas
Era um cenário onde a participação por via do convencimento, da oratória, da fala, era muito importante. E aqueles que traziam a propaganda de serem capazes, não só propaganda, de serem capazes de ensinar as outras pessoas a falar bem em público, eles estabeleciam um posicionamento ali num jogo político diferente. Eles eram elementos que mexiam com as estruturas de poder, digamos assim. Bom, dito essas características gerais, vamos especificar um pouco mais. Primeira coisa, o que é o relativismo sofista, gente? Que cai pra caramba. Para entender o relativismo sofista, eu, Cício, gosto muito de utilizar a frase, a máxima do Protágoras. Protágoras de Abdera foi um filósofo sofista. Ah, Cício, os sofistas eram filósofos, eles não eram falsos filósofos? Gente, muito cuidado aqui na hora de pensar que os sofistas eram falsos filósofos. Muitas vezes vocês podem encontrar, de fato, um texto onde seja coerente pensar isso. Porque era a posição dos filósofos socráticos, era a posição do Platão, era a posição do Aristóteles, era a posição do Xenofonte, era a posição da galera que a gente entende que estava seguindo Sócrates. Mas mesmo, porque eles eram os adversários, mas mesmo essa galera chamando os sofistas de falsos filósofos, a gente consegue encontrar conteúdo filosófico interessantíssimo, importante, fundamental para compreender até mesmo o desenvolvimento da filosofia clássica. A gente pode pensar que o pensamento socrático platônico, ele se desenvolve em um debate com os sofistas. Então, eles são meio que antagônicos e, ao mesmo tempo, um está dependendo do outro para se construir. É o grande adversário platônico, gente, os sofistas. Então, ele precisa desse adversário para construir sua filosofia, para debater, para colocar seus posicionamentos. E no Protágoras, a gente tem uma máxima frase que expressa muito bem essa ideia de relativismo. Olha a frase aí como ela é. O homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. Essa frase, ela é muito genial. Ela é uma síntese muito boa do que é a vibe, do que é o pensamento sofista. Por quê? Primeira coisa, ela coloca o ser humano, antropos. Esse homem aí é homem no sentido de homem e mulher, neutro, ser humano. O ser humano é a medida, o métron, o critério para dizer o que uma coisa é e o que uma coisa não é. O ser humano é o centro do debate filosófico. O ser humano é o que estabelece, as pessoas em particular, individualmente, é que estabelecem o que é uma coisa verdadeira e o que é uma coisa falsa. Então, não vai existir aquilo que, para o pensamento sofista, aquilo que é absolutamente verdadeiro. Muito menos aquilo que é absolutamente falso. O que nós temos é que as coisas são e não são na influência ou na medida do que as pessoas sentem delas. Exemplo clássico. Se eu adoro sorvete e outra pessoa não gosta de sorvete, sei lá se existe alguém, mas suponham que exista alguém que é assim. O sorvete é gostoso ou não é gostoso? É bom ou é ruim? Bom, para o pensamento sofista, depende de quem sente. A gente pode chamar isso de uma tese sensualista, tá? Obviamente, não é sensualismo no sentido de, sei lá, sexo, não é isso. É sensualismo no sentido de sensorial, tá? Aquilo que eu sinto estabelece o que é a verdade da coisa para mim. E as coisas que eu sinto servirão de critério para eu construir conhecimento sobre elas, no pensamento sofista. Então, a verdade e a falsidade das coisas, o conhecimento sobre as coisas vai variar. A gente chama isso de relativismo epistêmico. Beleza? Cício, o que é epistêmico? A gente usa em filosofia epistêmica quando a gente está querendo relacionar com o conhecimento. É ciência, a maneira de se construir conhecimento. Então, um relativismo acerca da maneira como se constrói o conhecimento. E o relativismo moral? Bom, se as coisas elas mesmas são dependentes do que eu sinto, também serão a noção de justiça, as noções de justiça, de beleza, de virtude, de equilíbrio, de prudência, pontos que serão fundamentais para a mentalidade grega. Os gregos, eles eram
na maneira que eles pensavam, eles depositavam muita importância cultural, social e filosófica na noção de virtude. Então, se você relativiza o que é virtude, obviamente vai surgir muitos debates. E foi o que aconteceu nesse período. Então, resumindo, relativismo moral, qual que é a ideia? É a ideia do que é justo ou injusto não é algo absoluto. Aquilo que é certo e errado, bom e mal, não é algo absoluto. Depende de quem está sentindo. Esse relativismo moral abre espaço para uma perspectiva utilitarista, tá? Muito cuidado aqui. Não vamos confundir esse utilitarismo com a corrente de filosofia inglesa da modernidade, que entende que as ações humanas são boas na medida em que elas geram felicidade para o maior número de pessoas. Não é bem isso. É uma mesma palavra, só que num sentido um pouco diferente. Esse utilitarismo aqui é pensando que para eu pensar a qualidade da minha ação, eu tenho que muito me focar nas consequências da minha ação. E o que vai levar a posicionamentos sofistas como aquele que diz que o justo, na verdade, é o interesse do quem é mais forte. O justo é o interesse do grupo social que se coloca como predominante, como mais forte ou com o controle das coisas. Então, a gente vai ter uma clareza no pensamento sofista dessa ideia de que as coisas, tanto a moralidade como sobre o conhecimento, elas serão tratadas de maneira relativa, não vão ter o absoluto. Vai incomodar profundamente Sócrates, vai incomodar profundamente Platão, Aristóteles também, tá? Bom, e outra característica importante é a ideia de centralidade do ser humano. Isso se vincula àquela movimentação que a gente tem na história da filosofia. A virada antropológica na filosofia clássica, ou a virada humanista na filosofia clássica, onde o foco não é mais a filosofia pré-socrática, no sentido de buscar um princípio para toda a natureza, que era o papo do Heráclito, que era o papo do Anaximandro, Anaxímenes, Empédocles, Demócrito e um tanto de outros autores, mas se passa agora a voltar para o ser humano, o que é o conhecimento humano, o que é o justo, o que é a virtude, o que é o belo. Beleza? Compreendido? Bom, em oposição aos sofistas, a gente tem outro autor que é muito importante. Gente, não é à toa que a gente determina, historicamente, a gente traça essas distinções do período pré-socrático para o período socrático. Sócrates é um ponto de distinção nesse caminho. Sócrates é um demarcador da filosofia. A filosofia é uma antes de Sócrates e outra depois de Sócrates. Você gostando, você não gostando. Você pode não curtir o pensamento dele. Você pode não concordar com as coisas que ele fala. Mas ele é um marco na história da filosofia. E a filosofia do Sócrates tem alguns elementos que são muito importantes da gente reconhecer. Primeiro elemento muito importante, a ideia do autoconhecimento como objetivo central da filosofia. A filosofia, ela é entendida por Sócrates não meramente como uma especulação abstrata sobre as coisas, mas é um trabalho interno que o tempo todo visa aperfeiçoar as pessoas, tornar aqueles que se dedicam à filosofia cada vez melhores. E tem uma comparação que aparece numa obra do Platão, mas a voz ali do personagem é o Sócrates, que eu acho magnífica para pensar a diferença entre a filosofia e a retórica. Se eu não me engano, aparece no livro que chama Gorgias. A filosofia, ela é entendida como a medicina da alma. Como assim a filosofia é a medicina da alma? A filosofia é aquela arte, é aquela maneira de conduzir a vida que visa o tempo todo o aperfeiçoamento de si mesmo. Para isso, você tem que se conhecer. E para se conhecer, você precisa exercer o tempo todo uma prática de investigação das suas opiniões, das suas convicções, da maneira como você age, fazer convergir
a sua reflexão mais acurada, mais perfeita, mais profunda que você consegue fazer sobre o que é o justo, sobre o que é a virtude, sobre o que é a verdade, sobre o que é o certo e o errado, com a sua própria prática no mundo, a instância da sua ação política na sociedade, a política no sentido de polis, né, do convívio social. E isso se opõe profundamente à retórica. A retórica é entendida como culinária. Aí você pode se perguntar assim, se isso não tem sentido algum. Como assim a retórica está relacionada à culinária e à filosofia e à medicina? Pensa como era exercida a medicina na antiguidade grega. A medicina era realizada por meio de dietas. Se alguém estava doente, o médico receitava uma série de alimentos, uma dieta para a pessoa, para ela se recuperar. Essa dieta, muitas vezes, não era saborosa, não era tão prazerosa assim, mas ela realizava a cura. Diferente da culinária, que tinha como objetivo o prazer. É como se fosse a retórica. A retórica, ela tem como objetivo o prazer de escutar um belo discurso. Só que para Sócrates, ela não é capaz de realizar uma transformação profunda o suficiente para o sujeito se tornar uma pessoa virtuosa, ou resgatar aqueles elementos que produzem a virtude, que estavam nela o tempo todo, só que ela encobriu com camadas e mais camadas de opiniões falsas, a famosa doxa, tá? Bom, e para isso acontecer, as pessoas elas deveriam se tornar amigas. Esse é um ponto muito importante da filosofia socrática. É o convívio, a troca incessante, é o diálogo, é a gente conversar sobre o que a gente pensa, que vai fazer com que a gente se transforme, que nós nos tornemos melhores. Só que para isso, as pessoas têm que escutar umas às outras, elas têm que dar abertura para ouvir e para falar. A cidade, ela deveria se tornar amiga. Bom, essa pessoa que queria, no seu sonho filosófico, tornar a cidade amiga para todos se tornarem melhores e mais virtuosos e, por correspondência, ou melhor, por consequência, a cidade se tornar virtuosa, ela é condenada à morte pela mesma cidade. Gente, isso se torna um marco na história da filosofia. E Sócrates, ele levou até o fim, até o último momento, essa prática coerente que associava sua reflexão filosófica com a sua própria vida. Outro elemento muito importante, que é bastante comum nas provas de vestibular e no Enem, por sinal, de cabeça assim eu lembro de umas 3 questões do Enem que cobrava isso. É como se produzia o método socrático. Como que o Sócrates realizava essa transformação do seu interlocutor? Bom, para entender isso, alguns elementos a gente tem que ter clareza na nossa mente. Primeira coisa, Sócrates não deixou nada escrito. Se isso mesmo, mas será que ele existiu? Existiu, tá? Não é porque ele não deixou nada escrito que ele não existiu. A gente tem várias outras fontes do pensamento socrático. A gente tem a galera falando sobre quem ele foi, falando da vida dele, falando de quem foi a mãe dele, o pai, a esposa, os filhos. Temos mais de um seguidor que deixou coisas escritas. A gente tem os socráticos maiores, que são os seguidores mais famosos dele, dentre eles o Platão. Temos os socráticos menores, são seguidores menos famosos, e que a gente tem, muitas vezes não textos completos, mas textos fragmentários, onde a gente encontra relatos do que foi a vida do Sócrates. E era muito comum, entre os gregos, não ter essa dimensão da doutrina, que eles chamavam de doutrina não escrita, tá? De uma parte da filosofia, que seria a parte mais substancial do pensamento dessa galera, não poderia ser posta em escritos, em pergaminhos, porque ela deveria ser passada simplesmente e sempre do discípulo para o mestre, nessa linha direta. Até mesmo Platão, que deixou mais de 26 obras, acho que são 24 obras consideradas como obras realmente legítimas, mais 13 cartas, algumas delas têm dúvidas da sua autenticidade. Mas até mesmo Platão, ele tem uma filosofia que a galera chama de filosofia secreta. A filosofia não escrita de Platão, que era passada diretamente por mestre e discípulo. E o Platão,
Mas a grande fonte que a gente tem do Sócrates são as obras do Platão. Por quê? Os diálogos platônicos, eles colocam Sócrates como um personagem central. E a gente, com análise, com cuidado, a gente consegue ir diferenciando aos pouquinhos, sobretudo nas obras de juventude do Platão, saber o que é mais Sócrates, o que é mais Platão. Não é uma coisa óbvia, não é uma coisa fácil, mas a gente consegue fazer essa demarcação. E ali a gente consegue extrair que, na maneira como Sócrates agia, na sua prática filosófica, ele realizava o tempo todo um método capaz de extrair uma verdade contida dentro das pessoas e trazê-la para a luz, ou trazê-la de volta, ou fazer com que a pessoa se torne consciente dela. O Sócrates, gente, ele entendia o seguinte, de maneira geral, muitas vezes é chamado de metempsicose, transmigração das almas. Antes da vida comum de nascer, entramos em contato com todas as verdades e temos elas em nós. Só que na vida, no cotidiano, nós encobrimos essas verdades por camadas e mais camadas de opiniões falsas, de doxa. A gente precisa retirar isso. Como retirar? Por meio da aplicação de um método que visa por ele mesmo a famosa maiêutica, ou parto das ideias, que é resgatar aquela verdade que está em nós. Como que funciona? O método socrático, recebe o nome de elencos, ele tem 3 elementos fundamentais. O primeiro elemento é a dialética, ou seja, ele não vai ser feito, não vai ser realizado por meio de um discurso longo. Esse é o diálogo. A dialética, ele vai ser realizado sempre por uma estrutura de argumento onde o interlocutor afirma uma coisa e o outro contrapõe. Eu afirmo A quem está discutindo comigo truca, quem está discutindo comigo contrapõe essa minha afirmação. Aí ela afirma não A, aí eu reformulo, aí eu afirmo B, aí a outra pessoa vai trucar, vai reformular, vai pôr em xeque essa minha afirmação. E eu vou falar, e ele vai falar não B. E assim sucessivamente, como se estivesse retirando essas camadas de opiniões falsas. Bom, esse método dialético, ele se dá pelo diálogo, tá? Por que o diálogo é fundamental? Porque o discurso longo, o discurso da retórica, das práticas de oratória, para Sócrates, eles não estimulam de maneira adequada esse processo de transformação de si mesmo. Eu preciso estar conversando com alguém e alguém precisa estar me contrapondo. Sócrates dizia que ele mesmo não era capaz de afirmar nada, que ele não trazia, não dava luz a nenhuma ideia. Ele fazia uma comparação entre os pais dele e ele, no sentido que ele dizia que, tal como a mãe, ela era uma parteira e não poderia dar à luz. Era uma característica do que quem poderia ser parteira na Grécia antiga. E ela mesma não dava à luz a nenhum, mas ela conseguia retirar os filhos das mulheres grávidas. Conseguia fazer eles nascerem. E como o pai dele, que era um escultor, ele conseguiria retirar por detrás da estátua de mármore a estátua que está lá. Eu acho essa imagem magnífica. Imagina um bloco de pedra, tem uma estátua lá dentro, tem uma obra de arte lá dentro. O que a gente precisa fazer é conseguir entalhar ela de maneira correta para retirar as camadas de pedra que sobrepõem a estátua que está lá dentro. E era isso que o Sócrates fazia na sua prática. Ele retirava as camadas de opiniões falsas até encontrar a verdade que está lá dentro da pessoa. Isso como? Por meio do diálogo, sempre contrapondo, que é a dialética. Outra característica importante, gente, o termo dialética é um termo muito amplo. A gente vai ver ele tendo vários sentidos correlacionados, estão dentro do mesmo leque semântico, mas vários sentidos no decorrer da história da filosofia. Tem um sentido lá no Heráclito, tem um sentido no Sócrates, em Platão aparece também. Aparece dialética no Aristóteles, aparece dialética no Hegel, aparece dialética no Kant, e por aí vai. Vários autores estão usando o termo dialética. Mas o que esse termo carrega de sentido fundamental? Essa ideia de oposição. Afirmo A e não A. Beleza? Esse ponto é importante. E, por fim, a ironia socrática.
Galera, por favor, não confundam a ironia socrática como se fosse algo, ou como se Sócrates estivesse sendo trouxa. Não é isso, tá? Ironia socrática é uma ferramenta do método socrático para forçar o seu interlocutor a modificar de posicionamento. Tem uma passagem que eu gosto muito de uma obra que chama Teeteto, do Platão, que eu acho uma passagem magnífica, eu adoro falar dela em sala de aula, que é onde a gente tem um exemplo da ferramenta da ironia muito eficiente e funcional, e como ela se realiza. É mais ou menos assim. Teeteto é um jovem que está defendendo uma tese sofista do relativismo e do sensualismo. Lembra que eu falei que os grandes adversários são sofistas? E o Teeteto está afirmando que quem sente, conhece porque sente. E cada um sente uma coisa diferente. Então o conhecimento é relativo, as pessoas estão sentindo as coisas de maneira diferente. Aí chega Sócrates, enquanto personagem de uma obra do Platão, e diz o seguinte: Teeteto, se o conhecimento é sentir, qualquer um que sente vai ser capaz de conhecer. Aí o Teeteto concorda, claro, Sócrates, por Zeus é assim que as coisas se dão. Aí o Sócrates vem, e se não existe diferença qualitativa de conhecimento, todo conhecimento é verdadeiro, então não existe níveis, né? Todos os conhecimentos são iguais. Aí o Teeteto conversando com Sócrates, pois é assim que as coisas se dão, Sócrates. Aí vem o Sócrates na ironia, é como se fosse um checkmate. Teeteto, um porco sente? Se um porco sente e o que gera o conhecimento é a sensação, então um porco conhece, Teeteto. Se um porco conhece e não tem diferença de qualidade e de verdade das coisas sentidas e conhecidas, eu posso afirmar, Teeteto, que o seu conhecimento vale o mesmo tanto que o conhecimento de um porco? Percebem? O Teeteto ali, ele se vê forçado a mudar de opinião, a reformular o seu argumento, ou aceitar que o conhecimento dele vale o mesmo tanto que o conhecimento de um porco. É esse o movimento da ironia socrática. Alguns autores, gente, também estabelecem que um dos pontos fundamentais do pensamento socrático é a ideia de invenção da alma, ou concepção da alma, muito mais próxima do sentido que a gente vê hoje. Aquilo que a gente chama de alma, os gregos poderiam entender de duas grandes maneiras. Primeira maneira, entendida como pneuma, sopro de vida, aquilo que anima os seres. Segunda maneira, entendida como uma espécie de psique, de consciência. O Sócrates está entendendo que todo esse processo de transformação é um processo de aperfeiçoação das almas. E as almas, elas vão conseguir nesse processo se libertar das meras opiniões falsas que são fundadas nas coisas que nós sentimos e não nas verdades. Sócrates meio que está inventando a ideia de coisa em si mesma. Existe a verdade das coisas. E essa verdade das coisas não é baseada na sensação que nós temos dela. É baseada nas essências, naquilo que é a coisa por ela mesma. E ele está diferenciando, então, a ideia daquilo que é um mero discurso sobre o que são as coisas, ou sobre o que é a verdade, sobre o que é o justo, a virtude, os grandes temas dele, e aquelas coisas que são as verdades, aquelas que são as coisas em si mesmas. O belo em si mesmo, o justo em si mesmo, a verdade, o conhecimento, a virtude em si mesmo. Elas não podem ser dependentes do que nós meramente acreditamos que elas são, ou que nós achamos dela. Elas existem por si mesmas. E elas são coisas fechadas, digamos assim. Não é o que eu acho que a coisa é, para o pensamento socrático. Isso é uma superação da ideia de opinião falsa e uma saída do relativismo sofista. Beleza? Dica muito importante. Guardem essa ideia do método socrático, da maiêutica, tá? Isso são as questões mais frequentes de Sócrates, nem são essas. Bom, próximo passo, Platão. Galera, Platão foi o discípulo de Sócrates, é um dos grandes nomes da história da filosofia. O pensamento dele é imenso, ele tratou de temas mais variados. A gente pode encontrar dentro da obra do Platão
discussões sobre lógica, discussões sobre fenomenologia, discussões sobre ética, discussões sobre política, discussões sobre... Falei ética já? Sobre ética, discussões sobre o que é o conhecimento e vários assuntos. Tem um filósofo da matemática que coloca uma frase que ficou muito famosa, que é o Whitehead. O Whitehead vai dizer o seguinte, que escreveu junto com o Bertrand Russell o Principia Mathematica, um dos livros mais importantes de lógica do século XX e de matemática também. Ele vai falar o seguinte, a história da filosofia não passa de uma nota de rodapé no pensamento platônico. Nossa, olha essa frase, olha isso. O que está dizendo? Que o pensamento do Platão é tão amplo, tão profundo, que toda a filosofia que se desenvolve é tipo uma nota de rodapé. Sabe quando você lê num livro tem um escrito embaixo assim da folha? Um unzinho na palavra e um escrito? Como se toda a história fosse aquele unzinho debaixo da folha. Bom, o pensamento do Platão tem várias formas da gente entrar nele. Tem vários caminhos. Olha a quantidade de obra que ele escreveu. Então são muitos os caminhos que a gente pode traçar para discutir o pensamento platônico. Mas existem algumas coisas que são focadas, existem algumas coisas que são mais comuns nas provas de vestibular e mais comum, sobretudo, no Enem. O Enem, ele se debruça, ele foca mais na ideia de separação entre mundo das ideias e mundo dos sentidos. Ele se foca mais na concepção de que o conhecimento ele vai ser construído pela via racional e não pela via dos sentidos, que vai nos fornecer meras doxas e não a episteme, não o conhecimento. Meras opiniões falsas sobre as coisas e não conhecimento de fato. Mas para entender essa ideia da alegoria da caverna, de separação do mundo do sentido e do mundo das ideias, a gente tem que lembrar que a alegoria da caverna ela aparece numa obra que chama República, Politeia. E essa obra, o Sócrates está pensando, ela é voltada para pensar, ela trabalha vários temas, mas voltada para pensar a organização de uma cidade perfeita, a Calipólis, a bela cidade, a cidade ideal. E então existe uma correlação íntima entre a noção de política, a noção de conhecimento, a noção de verdade, de ser e de alma no pensamento platônico. Porque é exatamente a alma que está fazendo o percurso de saída de dentro da caverna para fora da caverna. Quando a gente vai lá no livro 7 da República, e o Sócrates conta a historinha que tinha uma galera presa dentro da caverna, amarrada, de forma que elas não viam a saída da caverna. Tudo que elas viam eram sombras projetadas no interior da caverna e o eco das pessoas que passavam atrás de uma fogueira que tinha na entrada dessa caverna. Aí essa pessoa se solta, ela vê que a caverna tem uma saída, ela vai lá fora ela é ofuscada pela luz do sol, não consegue enxergar. Com o passar do tempo, ela se acostuma. E quando ela percebe que a realidade não era aquilo que ela estava vivenciando, ela fica maravilhada e entende a grandiosidade da existência, da natureza, do que é de fato a verdade. E ela retorna à caverna para resgatar as pessoas, e as pessoas lá não dão ouvido a ela. É meio que dá a entender que ela foi morta. Esse conjunto de metáforas que o Sócrates faz, a gente chama de alegoria, tá? A alegoria é um conjunto de metáforas. A alegoria da caverna, ela diz muita coisa. Mas, por favor, se libertem da ideia que Platão estava falando, que as pessoas ficavam alienadas meramente dentro das suas próprias opiniões e não viam a realidade. E parem de associar isso, por exemplo, a coisas muito simples, como uma pessoa que não consegue observar o que acontece ao redor dela de maneira clara. Por quê? Parem de fazer isso. Porque o Platão estava falando de uma coisa muito mais cabulosa, muito mais profunda, muito mais interessante. Dentro da caverna, representa a gente agora, nesse instante, achando que o real, que a realidade, são as coisas que nós podemos ver, que nós podemos sentir. Vocês estão pegando a viagem? É isso que o Platão estava pensando.
Ele via, ele cogitou, ele pensou, ele construiu a ideia de que as coisas que vêm dos sentidos, que chega a nós por meio dos sentidos, do sim, tato, olfato, paladar, audição, visão, elas não podem ser a verdade das coisas. Por quê? Porque todas elas são relativas demais. Todas elas dependem das pessoas particularmente. Não podem corresponder à coisa em si mesmo, que o Sócrates estava falando. E ele usa a alegoria da caverna para expressar isso. A alegoria da caverna tem várias dimensões. A gente pode pensar ela numa dimensão epistemológica, sobre o que é o conhecimento, e entender que o conhecimento superior é o conhecimento das essências. A gente pode ler ela sobre uma perspectiva ontológica, ou do que é o ser das coisas, e a gente vai perceber que as coisas físicas, sensoriais, elas são meras corrupções do que é o ser de verdade, que é as essências. Podemos ver o papel do sol na alegoria da caverna e entender que o Platão estava falando de uma fonte originária. Mas depois, lá no livro mesmo, depois que o Sócrates conta a alegoria da caverna toda, ele vira para o Glauco, que é o cara que está conversando, e fala assim: Glauco, agora a gente tem que entender isso que eu contei aqui. E ele vai falar: a estada dentro da caverna e a saída da caverna corresponde à ascensão da alma do mundo dos sentidos para o mundo das essências, ou inteligível. Beleza? Por favor, entendam isso. E no mundo inteligível, a gente vai entrar em contato com as verdades. Ah, Cício, então o mundo das ideias para Platão é um lugar onde as ideias estão lá flutuando. Não, por favor, não. Não é isso que é o mundo das ideias, tá? Para entender o mundo das ideias, a gente tem que entender o argumento que eu coloquei nessas linhas aqui para ficar mais claro. Pensa só, todas as coisas que nós sentimos por meio dos sentidos, elas estão em processo de transformação. Lembra desse papo já do Heráclito? Todas as coisas estão se transformando, tudo está mudando o tempo todo. A verdade, no sentido mais profundo, ela não pode ser mutável. A coisa em si, ela não pode ser mutável, ela não pode se transformar. Então, se existe uma coisa em si, deve existir uma instância onde essas coisas não se transformam. Pegaram a viagem? Então, construindo de outra forma, tudo aquilo que tem característica, eu tenho características. Estou de relógio. A característica de estar de relógio, ela só pode estar em alguma coisa. Ou existe característica sem estar em algo. Existe predicado sem estar no sujeito? Não. Então, uma característica deve ser aplicada a alguma coisa. E a característica não é a mesma coisa que o objeto onde a característica é aplicada. Concordam? E o que é a coisa antes da característica? É a coisa em si. Essa coisa em si pode ser baseada nos sentidos? Não, porque no sentido tudo muda. Mas ela tem que existir para Platão. E onde que ela existe, então? Numa instância onde as coisas são imutáveis, perfeitas, que é lá no mundo das ideias. É no mundo das ideias que nós encontramos, segundo Platão, as essências. E as essências serão a verdade sobre as coisas. Só que não é uma essência para cada ser humano, não. O ser humano, cada um tem uma alma. Mas todos os seres humanos participam da essência de humanidade. Todas as girafas participam da essência de giraficidade. Por quê? A essência é aquela característica fundamental que torna a coisa o que ela é. Se isso que você está falando é viagem demais. É viagem demais, mas cai no Enem, tá? Tem questão de teoria da participação. Falando lá, a alternativa correta, se eu não me engano, ipsis literis, era fazer corresponder a coisa ao ser. Isso é teoria da participação. E a teoria da participação diz o seguinte: as essências são sempre unas e imutáveis. E as coisas sensoriais participam dessas essências. Mas elas são uma deturpação, porque elas estão distantes, elas estão dentro da caverna, elas estão dentro do mundo dos sentidos. Distante da instância inteligível,
que nós capturamos com a dimensão superior da nossa alma, que é a dimensão do logisticon, que é a dimensão da nossa capacidade racional, lógica, que é o caminho que a filosofia vai percorrer para a filosofia no pensamento socrático, platônico socrático. Bom, então essa ideia da teoria da participação, ela vai estabelecer que a instância da multiplicidade, do mundo sentido, onde tem várias coisas diferentes, existem vários seres humanos diferentes, existem vários cachorrinhos diferentes, existem vários porquinhos da Índia diferentes, todos esses múltiplos não passam de deturpações da essência, corrupções da essência. Por isso que o Platão vai falar que a arte que copia os sentidos é uma cópia da cópia, é uma deturpação das coisas. Beleza? Bom, outro ponto importante para as provas de vestibular e para o Enem é a teoria política e ética de Aristóteles, tá? A gente tem que entender de maneira geral que a política é uma ciência fundamental para a maneira como Aristóteles está concebendo a sua organização sobre o conhecimento. Aristóteles estabelece 3 tipos de ciências, digamos assim. Há aquelas ciências que são ciências teoréticas, são ciências que tratam dos seres no seu sentido mais abstrato, digamos assim, onde a gente tem a metafísica, tem a psicologia aristotélica, a física. Temos aquelas ciências que são ciências práticas, que visam conduzir a ação das pessoas, e temos as ciências poéticas, que são ciências de fabricação. A política e a ética são ciências no sentido de ciências práticas. Elas visam organizar as ações das pessoas. E a política visa organizar a maneira onde a cidade vai se tornar justa, por meio de leis equilibradas, por meio da organização da participação política, e sempre em vista do bem comum. Galera, essa ideia que a política aristotélica visa a felicidade comum, visa a ideia de bem comum, é muito importante para o Enem, tá? São várias questões que tratam disso. Agora, a ética aristotélica, ela, na maneira como Aristóteles divide, ele coloca a política como uma ciência superior. E a política ela vai dividir em 2 ramos. Uma perspectiva ética e uma perspectiva política de novo. Na perspectiva ética, a gente vai ter a dimensão de pensar a felicidade na sua dimensão individual. E na dimensão pública, a gente vai ter a política, tá? Mas todas pensando essa ideia da felicidade humana. Bom, e das ações. O Aristóteles, ele começa a obra, a Ética Nicômaco, estabelecendo que toda ação humana, ela visa um fim. A gente sempre age em função de um fim, em função de um objetivo, de um telos. Só que o fim almejado, em última instância, é a felicidade. Por quê? A gente sempre age em função de um bem. Ou alguém age querendo se ferrar com alguma coisa, se dar mal. Não. A gente sempre age em função de um bem. Ah, eu vou agir assim porque eu quero dinheiro. Ah, eu vou agir assim porque eu quero realizações. Ah, eu vou agir assim porque eu quero ser reconhecido. E por aí vai. Mas por que você quer dinheiro? Por que você quer ser reconhecido? Porque por aí vai. Sempre porque você quer, no final das contas, alcançar a felicidade. Então, toda ação humana, ela visa a felicidade. Ela almeja a felicidade. A grande questão é que nem sempre a gente consegue alcançar essa felicidade por meio das nossas ações. O que o Aristóteles vai estabelecer na ética aristotélica é exatamente esse caminho de como conduzir as nossas ações para encontrar, digamos, a felicidade, a famosa eudaimonia. E nesse sentido, o Aristóteles vai falar, aquelas ações que são capazes de nos conduzir à felicidade são as ações virtuosas, areté. E essas ações virtuosas, elas serão entendidas em 2 sentidos. As propriamente ações, que são as virtudes morais, e as virtudes intelectuais, ou virtudes dianoéticas, virtudes do pensamento. As virtudes morais, elas visam realizar o equilíbrio das nossas ações. É a famosa mediania, tá? Para Aristóteles, uma ação ela é virtuosa
quando ela não padece nem do vício do excesso, nem do vício da falta. Lembrando que o oposto de virtude é o vício. Então, se uma ação ela é equilibrada, e você tem um hábito de realizar ações virtuosas, que não basta você fazer uma ação virtuosa, pronto, encontra a felicidade. Não. Eu sempre conduzo as minhas ações nesse sentido, eu consigo conduzir minha vida à felicidade. Mas como eu faço para ter ações equilibradas? Vamos pensar um exemplo que eu gosto muito, que é o exemplo da virtude coragem. A coragem é uma virtude para Aristóteles. Aristóteles meio que faz uma lista de de virtudes e os seus vícios por excesso e por falta. A coragem, ela é uma virtude porque ela é um meio termo. A coragem, o corajoso ou a corajosa, não é aquela pessoa que não tem medo de nada. Esse completo destemido, ele não consegue calcular de maneira racional e prudencial e prudente o risco que ele está correndo. Ele pode morrer na sua ação. E aquele que é completamente covarde, que está na dimensão da inação, que não consegue agir, ele também não está em equilíbrio. A coragem, então, é uma virtude porque as ações corajosas são ações equilibradas, que equilibram o medo completo e o destemor completo. Mas como que a gente faz esse cálculo? Esse cálculo é um cálculo racional, é um cálculo prático, racional, que realiza, de fato, essa correlação, digamos, para a gente encontrar ações equilibradas. Essas virtudes morais, elas vão regular tanto a instância vegetativa da alma. Para Aristóteles, a alma humana é composta por uma dimensão vegetativa relacionada à nutrição e à manutenção do corpo, sensitiva, que é relacionada à dimensão sensorial, dos sentimentos e dos sentidos, e uma dimensão intelectual, lógica, que é a dimensão das nossas capacidades racionais. Tá? As virtudes morais, elas vão agir tanto na vida da instância da alma vegetativa como da sensitiva. Só que a gente tem a outra dimensão, né? A outra dimensão está relacionada com as virtudes intelectuais ou dianoéticas. E o Aristóteles vai estabelecer 5 delas. A virtude calculativa da arte, da ciência, do discernimento. Essa é importante para a gente. Por quê? Essa do discernimento, ou a gente pode traduzir isso como prudência também, é aquela ação, é aquela virtude intelectual, aquela nossa capacidade intelectual que vai conseguir calcular se a nossa ação é boa ou ruim. Só que o ser humano não é composto só por essa dimensão vegetativa e sensitiva da alma. A gente tem uma dimensão racional. Para ser feliz, a gente tem que realizar plenamente o que é o ser humano. Então a gente tem que realizar as outras dimensões das nossas virtudes intelectuais. Uma muito importante é a sabedoria, a sofia. É quando a gente realiza plenamente o ser humano nas suas diversas dimensões, na dimensão de um hábito de ações virtuosas, quando a gente tem uma vida contemplativa, ou seja, quando a gente não se pergunta só o que eu faço para usar as coisas, mas quando a gente produz pensamento abstrato, teórico, filosófico, o que são as coisas, que é a dimensão da sofia. É quando a gente tem uma vivência no contexto político, que lembra, o ser humano é um ser que tem uma dimensão política fundamental. Então Aristóteles vai entender que quando a gente realiza todas as dimensões de seres humanos, a gente de fato coloca a nossa causa final em jogo, digamos assim, e assim encontramos a felicidade. Eudaimonia é esse sentido de felicidade. Numa tradução assim estranha, eudaimonia significaria aquela pessoa bem espirituada, ou a pessoa que com um espírito bom, ou coisa do tipo. Mas o sentido de felicidade, a gente está traduzindo aqui com eudaimonia, é o sentido da felicidade como a realização plena do ser humano. Então, realização de um conjunto habitual de ações virtuosas, equilibradas, que não padecem nem do excesso nem da falta. A realização da dimensão intelectual da nossa alma e de uma vida contemplativa, perdão, e a realização de uma participação política. É isso, meus caros e minhas caras. Um grande abraço, um beijo. A gente se vê outra vez, outra oportunidade daqui de BH para o restante do Brasil. Até mais, gente!